Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã eu gostaria de falar de mais um personagem do Novo Testamento, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. O texto para a nossa meditação vai de Atos 6, 1 a 7 até 7:60. Estevão, em grego, significa riqueza ou coroa. O seu discurso é o mais longo do livro de Atos. Atos 2, 7, 2, 53, sua vida e trabalho, lá em Atos 6, 7, e perseguição e morte são mencionados lá em Atos 11, 19 e 22, 20. Estevão chegou a se destacar nos primeiros dias da igreja cristã, quando a comunidade se desenvolvia e experimentava os problemas e as dificuldades constantes. Dificuldades essas que, em consequência de acusação de que as viúvas de origem grega eram esquecidas da distribuição diária de alimentos, Atos 6, 1. Os 12 apóstolos reunidos decidiram que precisavam tomar uma atitude e lançar uma proposta. E essa proposta recebeu aceitação geral de toda a comunidade. Foram escolhidos 7 homens de reputação irrepreensível para lidar com a situação. 2 dos principais membros deste grupo foram Estevão e Filipe. Estevão era um homem prático, hábil em lidar com a administração da igreja e a obra social, e também muito interessado na pregação do evangelho. A experiência de Estevão influenciou profundamente a conversão de Paulo. A história de sua vida e principalmente de sua morte nos ensina a sermos cheios de Deus. Observando sua vida, podemos claramente identificar as características de um homem pleno de Deus. Nós olhamos para Estevão e vemos ali uma das diversas trocas de manto em toda a palavra do Senhor. Estava terminando o ciclo de Estevão, mas Deus estava preparando um novo ciclo através de Saulo, como o maior missionário de todos os tempos. Ele era um homem de idoneidade moral irretocável. Atos 6,3. Estevão tinha boa reputação. O que é uma pessoa de boa reputação? Ele tinha uma moral irrepreensível, sua vida era reta e santa, um modelo para a igreja dos nossos dias. Quanta necessidade há de que se levante Estevãos nas nossas igrejas hoje. Nunca se repetiu tanto a palavra crise como nos últimos anos. Como a nossa igreja precisa de homens e mulheres de boa reputação. Hoje, todos nós cristãos devemos nos preocupar em viver uma vida cristã irrepreensível. Filipenses 2,15. Outra característica de Estevão, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Atos 7:1-60. Estevão conhecia profundamente a palavra. O seu discurso é uma linda apresentação da história da salvação e uma defesa ousada da fé cristã diante de seus acusadores, dos líderes religiosos, daqueles mesmos que crucificaram Jesus. Agora estão diante de um novo homem, um tipo de Cristo que está diante deles novamente para enfrentá-los e para vencê-los. Nem que essa vitória custasse a própria vida, mas ele não deixaria de vencer. A sua resposta não representou uma tentativa de se livrar da perseguição ou do sofrimento. Pelo contrário, foi uma magnífica confissão de sua fé em Cristo. Esse discurso de Estevão ele consta de 3 partes principais. Primeiro, os patriarcas, versos 2:16, ele começa a fazer uma dissertação dos patriarcas, de tudo que aconteceu desde o princípio. Ele era um profundo estudioso da palavra. Ele começa a falar também de Moisés, o patriarca, versículo 17 a 43, ele fala do tabernáculo e o templo, versos 44 e 50, do mesmo tabernáculo que aqueles líderes defendiam, só que ele falava do tabernáculo do coração, e aqueles homens falavam de um tabernáculo feito por mãos humanas.
Segundo prova de conhecimento da palavra, a repreensão de Estevão, Atos 7, 51, 53. Os líderes religiosos escutaram bem até o ponto em que ele os acusou de resistir ao Espírito Santo, sendo iguais aos pais que mataram os profetas. Aí eles não aguentaram. O apedrejamento de Estevão, Atos 7, 54 a 8, 1a. Eles incitaram novamente a multidão, como incitaram na crucificação de Jesus, para que eles se arremetessem contra Estevão. Logo veio a resposta furiosa do povo a apedrejá-lo. A segunda característica, a dispersão da igreja de Jerusalém. Com aquela morte, a igreja abriu leque. Chegava o homem que seria enviado aos gentios através da morte de Estevão. Às vezes alguém tem que sair de cena para entrar outro que tem aptidões que aquele que saiu não tinha. Vai entrar um novo, vai um manto novo, a troca de manto precisa acontecer de quando em quando. Em consequência da perseguição resultante, a igreja se dispersa por várias regiões, por Samaria, Judéia. O povo hoje se encontra sedento da palavra, mas aonde estão os pregadores da palavra? Aonde estão os homens cheios do Espírito Santo? Precisamos de gente cheia da palavra para enfrentar os desafios da vida moderna. Precisamos seguir o conselho do salmista: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Foi o mesmo conselho de Deus para Josué, um homem vencedor. Josué 1, 8, 9. Outra característica de Estevão, era um homem cheio de esperança. 7:54, 60. Estevão experimentou uma morte horrível, foi agredido brutalmente. Porém, em meio a tanta violência, ele mantinha uma firme esperança. Mesmo na hora da morte, Estevão estava cheio de esperança. Nada tirava a esperança do que o esperava. Ele tinha convicção e certeza do que o que esperava ele era muito melhor do que aquilo que ele estava vivendo. Aquele apedrejamento, ele precisava passar por aquilo para ele passar para algo maior e melhor. Nosso personagem nos ensina a não ficarmos olhando para os lados, para os problemas, para as pessoas, para os adversários. Devemos olhar para o alto, olhar para Jesus. Depois nós vamos olhar ainda para Pedro. Pedro, enquanto Jesus chamou ele, vem também. Ele foi e andou sobre as águas, mas depois Pedro, em vez de olhar para Jesus, passou a olhar a força do vento e o movimento das ondas e começou a afundar. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Devemos levar a sério o conselho da palavra de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:2. Outra característica dele, era um homem cheio de amor. Atos 7:60. E ele nos dá prova disso. Estevão experimentou uma morte horrível, tal qual seu mestre Jesus. 1 Pedro 2, 21, 24. Foi agredido brutalmente, porém não amaldiçoou aqueles que o estavam matando, mas pediu a Deus perdão para seus adversários. Assim ele orou: Senhor, não nos imputes estes pecados, eles não sabem o que fazem. Verso 60. Mesmo sendo morto pelas mãos cruéis daqueles homens, Estevão não os odiava. Ele orava em favor de seus agressores. O seu coração estava cheio de amor. Encher-se de amor é um bom remédio para os que se encontram cheios de ódio, raiva e amargura. Só tem amor para dar quem tem Jesus. Quanto mais contato com Deus, mais amor haverá. O heroísmo e a coragem de Estevão diante dos oponentes e sua atitude amorosa para com os inimigos fazem dele um modelo digno de um discípulo fiel, um obreiro efetivo e um nobre mártir. E para concluir, mais do que nunca precisamos de cristãos comprometidos com Deus, à semelhança de Estevão. Não se preocupe. No tempo e na hora de Deus, Deus vai colocar um Estevão no teu caminho. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos da história de Jerusalém. Não precisou nem de ser pastor, missionário, apóstolo. Era um diácono, mas cheio do Espírito Santo. Só tem que ser cheio do Espírito Santo, querido. Cargo é consequência, é só uma coisa sem significância.
Pregador ousado do evangelho, pagou a sua fidelidade com a própria vida. Foi publicamente apedrejado, mas permaneceu fiel até a morte. Sem dúvida, Estevão faz parte da galeria da fé de Hebreus 11. Sendo um dos que foram apedrejados, Hebreus 11:37. Certamente o seu sucesso é consequência de ter levado Deus a sério em sua vida. Eis um nobre exemplo para todos nós. Olha para Estevão, olha para Jesus, olha para o Jesus de Estevão, meu querido. Você vai compreender que o Jesus de Estevão é o mesmo Jesus nosso. O Jesus cuidador que cuida e que se preocupa conosco. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.